Ok. Boa tarde a todos. Eu gostaria aí de dar muitas boas-vindas a todos os participantes do evento Via Soft Connect desse ano de 2001, né? Um ano diferente, especial aí para a gente pensar em inovações, em cidades mais inteligentes, dado aí de tudo que estamos vivendo aí no Brasil nesse momento aí de transição da pandemia. Eu sou Leonardo Santos, sou diretor-presidente do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, e a pauta de hoje, né, nós vamos falar um pouco sobre a estruturação de duas grandes inovações na área do setor público. A estruturação de cidades inteligentes, integralizando diversas áreas de demandas aí do poder público e também desenvolvendo esses projetos de cidades inteligentes a partir da iniciativa privada, né, que é as parcerias público-privado. O IPGC é uma instituição aqui de Minas Gerais, nós estamos com sede em Belo Horizonte, mas também atendemos aí o Brasil como um todo, né? Uma equipe que tem uma interdisciplinaridade do conhecimento, com profissionais da área da engenharia, economia, área principalmente jurídica, da administração pública e diversos outros profissionais que têm aí estruturado os programas de cidades inteligentes. Somos uma instituição do terceiro setor, né, com base na Lei 13.019, que é o marco regulatório da sociedade civil, e fomos agora credenciados recente pelo Ministério da Justiça como uma OCIP, né, uma instituição aí de interesse público. E projetos, nós hoje estamos desenvolvendo projetos em praticamente todas as regiões do Brasil, apoiando governos estaduais e municipais, principalmente os municípios, na estruturação aí das parcerias público-privado na área de cidades inteligentes. O trabalho do Instituto ele atua em três grandes frentes: prefeituras isoladas, né, como diversos exemplos que nós temos no Brasil, cidades pequenas, né, como cidades, Carmo do Cajuru, que tem uma cidade próximo de 20 mil habitantes, até grandes centros como São José dos Campos, em São Paulo, que é uma cidade aí próximo de 1 milhão. Além disso, nós também estamos ajudando os governos estaduais, principalmente, né, na área de PPPs de energia solar, que é atrair investimentos para uma matriz renovável, né, através da área da geração de energia solar com investimento privado. E um grande desafio para as cidades, né, quem são os prefeitos que estão ouvindo, né, participando desse evento, principalmente os secretários municipais. O grande desafio do Brasil na área de infraestrutura são as cidades pequenas, né? Hoje o Brasil tem 80% das suas cidades aí abaixo de 100 mil habitantes. E aí, nesses casos, o IPGC atua trabalhando em parcerias com os consórcios intermunicipais, que são aí grupo de municípios que se organizam através de consórcios para desenvolver projetos estratégicos aí na área de cidades inteligentes e na área de infraestrutura. E aí a grande pauta desse bate-papo com vocês, né, é o Programa Nacional Brasil Inteligente, desenvolvido pelo IPGC, o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, que tenha hoje atuado em parceria com os prefeitos, né, e os governos estaduais, desenvolvendo projetos de parceria público-privado na área de cidade inteligente. Então, essa é uma grande plataforma que é o apoio aí dos municípios na estruturação desses projetos. O nosso papel, né, é uma instituição, como eu disse antes, de terceiro setor, que ajuda aí o poder público a fazer os estudos de viabilidade, a fazer o levantamento dos diagnósticos e construir aí projetos que sejam de interesse, né, obviamente, do poder público, mas também que seja atrativo para os investidores da iniciativa privada. Então, esse é o nosso papel: mediar a relação entre o poder público e a iniciativa privada, atraindo, assim, investidores para desenvolver a infraestrutura urbana, principalmente nessa área de cidades inteligentes. Então, o programa Brasil Inteligente, ele tem um mapa mental que estrutura os diversos atores envolvidos na estruturação de uma PPP de cidade inteligente. Então, nós estamos falando aí desde as casas legislativas, as câmaras municipais,
tribunais de conta, né, o próprio Ministério Público, que são os órgãos de controle que fiscalizam, né, a gestão pública, e é importante que eles participem e acompanhem, né, todo o processo. De um lado, nós estamos falando do setor privado, nas suas diversas áreas, os investidores, fundos de investimentos, tecnologias, as próprias construtoras, né, os integralizadores, e de outro lado, a gente está falando na área pública, que são as prefeituras e os municípios que têm a demanda de investimento de tecnologias nessas áreas. Então, a gente alinha com esses grandes setores, e aí temos aí uma fábrica de parcerias, onde desenvolvemos os projetos, e a partir desses projetos nós assessoramos aí o poder público a fazer uma concorrência, uma licitação para atrair os investidores para a implementação das parcerias público-privado. Então, o programa Cidade Inteligente, ele tem 3 grandes áreas: a aceleração da estruturação de projetos e o alinhamento. Isso é fundamental para o Brasil ganhar escala nessas áreas. Os estudos e a modelagem, que são os projetos propriamente dito, e aí, a partir disso, as licitações e a escolha dos parceiros privados para fazer os investimentos e a operação, que é o momento aí de concessão, né? Esse é aí a estrutura do nosso programa, que a gente tem hoje acelerado investimentos na área de infraestrutura urbana em todo o território nacional. E aí o nosso papel inicial para estruturar uma parceria público-privado no município, né, seja um município de médio, pequeno ou grande porte, é criar um ambiente, né, ou seja, que seja favorável aí aos investidores e principalmente a governança do programa de parcerias público-privado. Então, cada município precisa receber uma capacitação, né, uma orientação do que é o programa de parcerias público-privado, criar um marco regulatório municipal, ou seja, ele vai regulamentar as 2 leis federais a nível do município, né, ou do estado, se bem que os estados, a grande maioria, já têm os seus programas de parcerias público-privado, e aí, a partir dessa lei criada e desse conselho gestor instituído, o IPGC, né, apoiando todo esse processo, ele assessora aí e desenvolve os estudos da PPP de Cidade Inteligente, que é o primeiro projeto aí nessa carteira. Mas, obviamente, se o município tiver interesse, ele pode também fazer outras parcerias na área de saneamento, resíduo sólido, né, concessões de equipamentos públicos nessa carteira que a gente chama aí de projetos para os municípios brasileiros. Então, essa é uma etapa fundamental, porque é ela que garante a segurança jurídica, né, para os municípios e, principalmente, tanto segurança para o governante, né, que é o prefeito e o secretariado, que são ordenadores de despesa, quanto também para as empresas que farão os investimentos naquele município, se tornando aí um concessionário nessa área de cidades inteligentes. E aí a gente tem, para estruturar uma PPP, ou seja, uma parceria público-privado de cidade inteligente, uma grande inovação que o IPGC desenvolveu no Brasil, uma metodologia própria que integra uma estrutura de coleta de dados, projetos, capacitação, consulta pública, até a licitação, né? Ou seja, esse é um desafio, né? Muito tem se falado da importância das parcerias público-privado, da atração de investimento para os municípios, mas como as PPPs são contratos de longo prazo e que demandam um estudo e uma modelagem muito elevada, a gente teve que estruturar um processo para dar segurança e celeridade aí para os municípios, né? Então, o IPGC desenvolve todo esse trabalho que vai aí desde a capacitação, os estudos de viabilidade, obviamente o governo faz toda a aprovação desses estudos, posteriormente à aprovação, o Instituto desenvolve a modelagem, que é escrever os editais, né, o termo de referência, a minuta de contrato, submete-se à consulta pública. Esse é o momento do cidadão participar. As PPPs têm um instrumento extremamente democrático e participativo, onde que o cidadão participa, as casas, né, as câmaras de vereadores, e aí faz as suas sugestões para a melhoria desse projeto, e aí, a partir disso, é feita uma revisão e abre-se aí uma concorrência para buscar
né, obviamente no mercado, os melhores parceiros que vai investir na infraestrutura dessa cidade inteligente. Então, esse é a metodologia de estruturação de uma PPP, que é fundamental, né? Hoje nós, enquanto instituição IPGC, não acredita que os projetos na área de infraestrutura de cidade inteligente ele possa acontecer de forma isolada, sem a participação da iniciativa privada, e nesse caso a parceria público-privada é, se não o único, o melhor caminho para os municípios aí estruturar suas cidades e oferecer serviços para o cidadão com custo menor e, obviamente, com uma melhor qualidade. Então, essa é uma indústria, né, que esse processo está num desenho aí mais gráfico, que nós estamos chamando de indústria 4.0 de parcerias público-privado, onde o município ou o estado ele precisa cumprir essas 10 etapas, desde a assinatura do acordo de cooperação com o IPGC, que não tem custo nenhum, a prefeitura não está contratando nesse momento consultoria para fazer todas essas etapas, ela está sim estabelecendo uma cooperação técnica com uma instituição do terceiro setor, no caso, né, que é o programa que o IPGC estrutura, para realizar a modelagem desses projetos, né? Então, esse é o ciclo aí de estruturação de uma parceria público-privada. E aí, obviamente, a gente vai entrar numa pauta fundamental, né? Eu dividi essa apresentação em 2 blocos. O primeiro bloco refere-se o que é uma parceria público-privado, né? Qual que é o processo de estruturação de uma PPP no Brasil, obviamente seguindo aí as leis do país, que é a Lei 11.079 de 2004, né? E aí, junto com isso, nós vamos falar agora da PPP de Cidade Inteligente. Então, para quem não é da área jurídica, né, da área da administração do direito público, a parceria público-privado é quando o governo concebe um projeto, ou seja, ele tem uma demanda de infraestrutura integrado com o serviço, ele desenvolve um projeto, é um projeto complexo, porque tem estudos na área técnica de engenharia, tem estudos na área econômica para avaliar capacidade econômica do município, orçamento, e tem estudos na área jurídica para dar segurança a um contrato que pode variar de 5 a 35 anos, que é o período que a lei prevê das PPPs no Brasil. E aí, todo o investimento para aquele serviço é feito pela iniciativa privada e, ao longo dos anos, ela recebe uma parcela remuneratória para recuperar o investimento e prestar aquele serviço, né? Vou dar um exemplo da PPP de energia solar que foi desenvolvida no Brasil pelo IPGC. Então, o governo, a prefeitura, o estado, ela já consome energia, ela está consumindo energia da concessionária local, né? Cada estado tem a sua concessionária. Então, ela tem uma ideia, fala, poxa, eu vou atrair um investidor, porque eu não tenho recurso, a prefeitura, para construir uma fazenda solar que vai gerar energias renováveis, ainda vai dar um desconto médio de 30% no caixa da prefeitura, sem a prefeitura fazer qualquer investimento. Qual que é o compromisso do município? Assumir um contrato de média de 20 anos que seja suficiente para o parceiro recuperar o investimento, mas toda a operação, manutenção dessa usina, a construção e as obras é feito pelo parceiro privado. E a prefeitura aí desonera os próprios caixas, né? Ou seja, reduzindo o gasto com energia, que hoje é um grande gasto nas prefeituras e no estado, desenvolvendo a economia e, obviamente, gerando energias de matrizes renováveis, né? Que é a fonte solar. Então, esse é um exemplo de uma PPP, eu estou dando um exemplo, mas que serve para diversas outras áreas, né? Como a área de iluminação pública, telecomunicação, resíduo sólido, até um centro administrativo, ou seja, pode ser feito através de uma parceria público-privada. Mas vamos para o segundo momento focar basicamente, né, até porque nós estamos aí num evento de inovação, né, e evento de inovação tem tudo a ver com cidades inteligentes, né, ou seja, que é uma grande inovação da sociedade. Eu falo que a cidade é uma obra, né, é a principal obra coletiva, onde que cada sujeito vivendo naquele território, ele participa dessa grande obra que é uma cidade.
E, obviamente, uma cidade inteligente, ela não se dá só através de tecnologias, né? Ou seja, cidadãos que têm uma educação de qualidade, que têm uma prestação de saúde, obviamente, se tornam cidadãos mais inteligentes, né? E aí, a partir disso, você vai desenvolver novas tecnologias, serviços que possam aí atender o cidadão com uma redução de custo e, obviamente, melhorando aí a qualidade de vida da população. Mas a PPP de Cidade Inteligente, qual que é a grande inovação? E aí foi feita pelo Instituto em 2018 no Brasil. Né? A gente tinha antigamente a PPP, e aí ainda tem, alguns municípios ainda desenvolvem projetos isolados, que é a parceria público-privado de iluminação pública. Né? Ou seja, a gente tem diversos municípios, principalmente as capitais, como Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, já desenvolveu suas PPPs de iluminação. Né? E aí o IPGC tinha esse questionamento. Poxa, a grande inovação desse século é o compartilhamento de infraestrutura, ou seja, eu pegar diversos serviços que estão, de alguma forma, próximos ou que têm alguma afinidade e compartilhar a infraestrutura, reduzindo o custo e oferecendo aí um serviço de qualidade para o máximo de pessoas possível. E aí a grande revolução, né, da inovação está nisso. A Netflix fez isso. Né? Ela colocou milhares de filmes em nuvem e compartilha eles para o mundo inteiro. Hoje, com isso, o custo de uma assinatura é muito menor do que você faria antigamente, né, se fosse locar aí um filme nas antigas locadoras que nem existem mais. Né? A Uber fez isso, a Airbnb, ou seja, todas as inovações que envolvem tecnologia, elas compartilharam infraestrutura. Né? Se você tem um apartamento que você não usa o ano inteiro, você acaba incluindo ele numa plataforma de rede social e aí compartilhando com outras pessoas, gerando renda e reduzindo o seu custo. E aí foi a grande inovação que nós tivemos na PPP de Cidade Inteligente, porque a gente pensou, poxa, além de iluminação pública de qualidade, com LED, com redução de gasto, que é a eficientização da iluminação pública, ou seja, você pega uma antiga luminária de vapor de sódio, né, ou vapor metálico, que consome muita energia, polui o meio ambiente, e agrega uma nova tecnologia, que é o LED, mas tem um fator fundamental de compartilhamento, que é a infraestrutura de telecomunicação. O poste que sustenta, né, a fibra ótica é o mesmo poste que está a luminária. E aí a gente começou a pensar, poxa, telecomunicação é a base de qualquer cidade inteligente, para você integralizar uma série de soluções, desde um aplicativo até uma lixeira, um semáforo, uma câmara de segurança, um radar. E aí a prefeitura precisa de uma rede de telecomunicação, de uma infraestrutura que se dá por fibra ótica. Só que hoje, um projeto isolado é muito caro, o custo é muito elevado, principalmente para cidades menores, que é a grande maioria dos municípios brasileiros. E aí a nossa equipe de engenharia desenvolveu e teve a ideia de integralizar o serviço de telecomunicação de uma prefeitura junto com o serviço de iluminação pública, otimizando o gasto, porque a mesma equipe que está na rua fazendo a manutenção da iluminação é a mesma equipe que também vai cuidar do sistema de vídeo monitoramento, da fibra ótica, do Wi-Fi público, reduzindo aí o OPEX em quase 80%. E aí, quando você integra serviços afins numa mesma área, você ganha escala. E aí isso acaba reduzindo o custo e, obviamente, se tornando viável para cidades menores. Então, na PPP de Cidade Inteligente, o que nós fizemos? Nós integralizamos todo o sistema de iluminação de uma cidade, desde a zona rural, os distritos e a sede, que é a área urbana, junto com o sistema de telecomunicação dedicado àquela prefeitura, para integralizar todos os prédios públicos, as unidades de saúde, escola, o centro de administração e, junto com isso, a oferta de Wi-Fi público e o sistema de controle e operação. Então, a antiga PPP de iluminação pública, que hoje, na nossa visão, ela isolada já é um modelo ultrapassado, ou seja, projeto de PPP puro e simples de iluminação não faz mais sentido.
uma vez que quando você integra o sistema de telecomunicação, você ganha escala, reduz custo e amplia e melhora a infraestrutura de telecomunicação de uma cidade que precisa se digitalizar. O governo precisa digitalizar, ele precisa oferecer serviços mais ágeis, só que para isso ele precisa de uma infraestrutura de telecom, né? Porque senão não é possível a tão sonhada digitalização no poder público. Então, o projeto ele tem essa grande inovação, integralizando todo o parque de iluminação pública, que aí a equipe de engenharia ela georreferencia, classifica as vias e constrói toda essa estruturação. Esse é um exemplo de um projeto, né, um modelo que nós fizemos aqui em Ouro Preto, em Minas Gerais, que inclusive já foram concluído as obras, a licitação já aconteceu e a empresa está operando hoje o sistema de cidade inteligente de Ouro Preto. Junto com isso, o projeto prevê a inclusão aí de todo o sistema de telecomunicação, né? Ou seja, no caso de Ouro Preto, o engenheiro preveu 2 anéis de fibra ótica integrando toda a área do poder público, escolas, unidade de saúde, centro da administração, da assistência social, tudo que o poder público demanda para oferecer um serviço para o cidadão. Junto com isso, ele ofereceu Wi-Fi público nas praças, nos locais onde o cidadão possa acessar, reduzindo assim a desigualdade social e o acesso aí à internet para quem precisa. E junto também ele integralizou o sistema de vídeo monitoramento. Então, nessa rede de fibra ótica de telecomunicação, né, nós temos integrado todos os prédios públicos, né? Por exemplo, se uma cidade do interior do Brasil precisar de oferecer ou quiser agregar a telemedicina numa unidade básica, ela precisa de uma infraestrutura de telecomunicação. Ou seja, ela vai precisar de um link dedicado naquela unidade básica de saúde para um médico de um grande centro atender um paciente no interior por telemedicina sem a necessidade de deslocamento, com mais segurança e mais rapidez. Só que para isso precisa de telecomunicação, porque muitos no Brasil se fala de cidade inteligente, mas poucos os projetos prevêem infraestrutura para que se faça essa conectividade. Junto na fibra, está integralizado o Wi-Fi público nas praças para o cidadão e também nós pensamos nesse projeto de cidade inteligente a integralização de todo o sistema de mobilidade dos radares, né, tanto para velocidade quanto para segurança de veículos aí que foi furtado ou que estão foragidos, e também o sistema aí de câmeras para reconhecimento facial e para controle de segurança e de patrimônio das cidades. Tudo isso está integrado num centro de controle e operação, né? O projeto ele prevê esse centro de controle e operação, e aí, junto com isso, nós também, para cidades menores, não satisfeitos com a inovação, nós também prevemos a geração de energia solar nessa mesma PPP, né? A geração de energia solar não é novidade, então é algo que eu não preciso explicar tanto. A grande novidade é o poder público, as prefeituras e os governos estaduais estar gerando energia renovável com um custo menor através de parcerias público-privado. Essa é a inovação. Agora, a célula fotovoltaica e os ganhos de energia solar, isso já é algo pacificado e amplamente difundido, né? Então, num projeto desse, a prefeitura tem uma série de ganhos, principalmente o econômico, está reduzindo aí de 20% a 30% no gasto da conta de energia, com 100% de investimento privado, atraindo investimento para os municípios brasileiros, gerando emprego e qualificando a mão de obra, aumentando a receita municipal através do ISS, além de oferecer para o país uma outra fonte de energia que não é só, né, majoritariamente a fonte hidráulica, que por questões da crise hídrica se tornou uma ameaça, né? Ou seja, é uma fonte de energia renovável, a fonte hidráulica, mas não é sustentável, dado da situação hídrica que o país está vivendo. Então, hoje, o Brasil ainda queima diesel nas suas termoelétricas para gerar energia. Por isso que hoje nós estamos com bandeira especial devido aí à utilização das termoelétricas. Então, cada prefeitura, cada estado que gere a sua própria energia por fontes renováveis, ele está aí desonerando, né, e ampliando a nossa matriz de energia sustentável. Então, vale a pena
além do impacto econômico, o impacto ambiental que esse projeto aí oferece para o município. Mas é isso, pessoal. Essa é a estruturação da PPP de cidades inteligentes, né? Ou seja, não é uma PPP só voltado para a iluminação, ela integra aí, nesse caso, 3 grandes áreas que foi o que nós desenvolvemos a partir de pesquisa e inovação do IPGC. A integração e a gestão de todo o sistema de iluminação, integralizado a uma rede de fibra ótica com link dedicado para a gestão pública municipal e também integralizando aí a área de segurança, monitoramento, junto com uma geração de energia solar. Então, a empresa que vence uma PPP de energia solar, ela vai cuidar da iluminação, da telecomunicação daquele município para o poder público e também a geração de energia solar. E aí um projeto que era inviável para uma cidade de 10 mil habitantes, quando você integra diversas soluções no único contrato e ganha escala, isso passou a ser viável, né? Então, nós não estamos falando aí de projetos que seja, né? Nós estamos falando de uma solução que já está implantado em algumas cidades do Brasil e já está funcionando aí. Basta quem querer conhecer, por exemplo, fazer uma visita ao município de Carmo do Cajuru, aqui em Minas Gerais, é uma cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, que está praticamente com 100% das obras concluídas, porque a licitação da PPP foi no ano passado, né? E hoje a empresa já praticamente já concluiu as obras desse projeto. Então, essa é a grande inovação que a gente oferece para o país, né? Aqui é um exemplo da redução do custo da energia solar, quando a prefeitura e o Estado aderem a uma geração de energia fotovoltaica, ou seja, o contrato da PPP é regulado pelo IPCA, que é um custo muito menor, diferente do repasse do aumento da energia pela ANEEL, que sempre está muito acima do IPCA, reduzindo aí muito o gasto com a energia nas prefeituras e no Estado. E aí aqui tem um exemplo, senhores, retomando lá no início da minha fala sobre a PPP as parcerias público-privado, e aí tem o exemplo comparativo, porque tem muito prefeito que ainda acha que os contratos simples no modelo de 866 é um caminho viável. E os estudos têm nos mostrado que o caminho das parcerias público-privado é uma grande inovação na administração pública e talvez seja hoje o melhor caminho para atrair investimento e para resolver alguns problemas de infraestrutura, principalmente nas cidades. Então, esse é um estudo de caso de Ouro Preto, que foi um projeto desenvolvido pelo IPGC, onde nós comparamos o mesmo escopo, ou seja, a mesma PPP de cidade inteligente, seguindo aí por 2 caminhos de contratação: o caminho da PPP ou o caminho dos contratos simples. Porque tem muito isso, infelizmente tem prefeito que fala: eu vou lá no banco pegar dinheiro emprestado e vou comprar placa solar para gerar minha própria energia. Na nossa visão, isso é o maior erro, porque o risco de operação dessa usina solar pela prefeitura, ele é muito grande. E se essa usina dá algum defeito ou algum problema, a prefeitura vai levar meses e anos para consertar e para voltar ao funcionamento. O parceiro privado não. Ele tem especialização e tem capacidade de operar de uma velocidade muito mais rápida e com uma eficiência maior. Então, no caso de Ouro Preto, o modelo demonstrou, a partir de um estudo dessa inovação, que o caminho de uma PPP de cidade inteligente é 53% mais vantajoso do ponto de vista financeiro, fora os ganhos indiretos, né, e subjetivos que esse projeto traz. Então, além de desenvolver um modelo inovador no Brasil, né, o IPGC também já fez estudos técnicos e científicos para comprovar a vantajosidade, ou seja, as vantagens que essa inovação oferece aí para as prefeituras no Brasil como um todo. Esse é um case, né, o caso de Ouro Preto aqui em Minas Gerais, que também já está com o processo avançado e com as obras praticamente concluídas. Mas eu queria encerrar, né, a minha fala por aqui. Aqui são alguns exemplos de casos que já estão contratados, né, e estão operando no Brasil. E aí fazer, né, esse convite, né, para vocês que estão aí acompanhando o evento do ViaSoft Connect, né, ou seja, vamos transformar a infraestrutura da cidade brasileira, obviamente construir uma infraestrutura mais inteligente,
né, que seja aí próximo do cidadão, que seja acessível, com um custo menor, né, obviamente, com projetos que compartilhem infraestrutura. Essa é a grande inovação, né? Além de inovar do ponto de vista tecnológico, como as células fotovoltaicas, a iluminação de LED, a própria fibra ótica, é preciso inovar do ponto de vista de como se contrata essas novas tecnologias e como faz gestão pública, né? Então, a inovação ela também passa pela administração pública, pelos gestores que tomam as suas decisões, e decisões que a gente espera aí que seja cada dia mais inteligentes, mais inovadoras, porque de fato eles estão tomando decisão sobre um recurso que é público, que é de toda uma comunidade. Então, fica aí a nossa contribuição do evento, né, que traz aí a ideia das PPPs de cidades inteligentes. Também deixo aí aberto o meu contato, e-mail, WhatsApp e as nossas redes sociais. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o Instituto e sobre as PPPs de cidades inteligentes, ou seja, as parcerias público-privado de cidades inteligentes, a gente tem uma série de materiais, vídeos nos nossos canais, e a gente fica à disposição e agradece aí a organização do evento, né, do ViaSoft Connect, pelo convite, né, pelo reconhecimento aí do trabalho desenvolvido, e a gente fica à disposição caso houver mais necessidades, informações. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço a todos e uma boa tarde.